Muito bem-vindo a mais um Pegos pelo Tráfego, Trafegou. Eu vou destacar isso porque hoje eu estou com autoridade aqui, eu estou com uma advogada, especialista em tributo, e toda vez que tem advogado na mesa a conversa fica séria. Juliana Rabelo, tributarista, não é criminalista, então já melhorou, já deu aquela... Especialista em reduzir imposto, a usar estoque parado. Explica isso pra gente, conta a tua história, fala da onde você veio, a tua origem, porque às vezes a pessoa vê a gente assim, prontinho, e fala uau, né, mas não sabe o tanto que deu trabalho para chegar, né? Então Perfeito. conta um pouquinho da sua história. Então, começando a apresentação, né? Sou Uhum. advogada tributarista, especialista em gestão tributária pela Unicamp e especialista em sucessão patrimonial. Basicamente, o meu trabalho envolve trazer dinheiro para o empresário, né? Que muitas vezes ele não tem conhecimento que tem dentro do próprio estoque, né? Através dos levantamentos de crédito. E também cuidar de toda a sucessão patrimonial, porque o empresário, ele constrói um legado. E através dessa construção de legado, a gente faz a melhor estratégia para que ele recolha menos tributo para a transferência desse legado para os herdeiros e conseguir preservar esse legado ao longo das gerações. Abrimos aqui 3 janelas, né? Sucessão, quando a Sim, gente fala de patrimônio, e aqui perfeito. tem a questão de imposto, Sim, o imposto propriamente dito e como vai ser tratado isso no dia a dia com o fisco, perfeito. e a questão do estoque, que para mim é uma incógnita e a gente vai voltar nelas. Mas eu quero que você conte como é que a Juliana virou a doutora Juliana. Sei que você não gosta, mas como que a Juliana virou advogada e depois como que a advogada, né, a estudante, virou tributarista? Porque é uma jornada, É, não é em 5 dias, né? gostaria que fosse, mas não é. Suor, sangue, Não dá suor para e fazer um lágrimas. cursinho online. Não, não deu, não deu. Na verdade, eu sou a única filha no meio de 3 homens, né? Somos em 4 total e eu sou a única menina. E para o meu pai só tinha uma questão: você pode ser advogado, você pode ser engenheiro ou você pode ser médico. Eram essas 3 únicas possibilidades. Como minha família era simples, médico já estava descartado, né? Não tinha o que fazer. Engenheiro, segundo meu pai, era uma profissão muito masculina. Então, assim, a única menina da família não Só podia. sobrou advogado. Só sobrou advogado. Não tinha mais o que fazer, eu tinha que fazer direito, né? Essa era a única opção que me Mas restava. isso desde novinha Desde novinha, era você vai ser inculcado ali. advogada, você vai ser advogada. E eu sempre tive uma característica muito argumentativa, né? Ele até ficava de cabelos brancos, porque eu era muito argumentativa, sempre fui. E ele quis focar minha carreira nesse sentido, porque ele entendia que tinha que ser assim. Em um determinado momento eu quis fazer artes cênicas, viver da minha arte. Meu pai virou e falou assim, ó, você pode fazer o que você quiser depois que você ganhar dinheiro. Antes disso, sou eu que mando, você vai fazer direito. Uau! Exatamente. E assim, só um pequeno parênteses, né? Os homens de antigamente eram um pouco mais machistas. Então, a pretensão do meu pai era que eu não engravidasse na adolescência e que eu me esforçasse um pouco mais ali para ter, no mínimo, um salário, né? E essa surpresa que ele teve depois que eu virei advogada foi muito grata, né? Hoje a gente tem, obviamente, uma relação muito boa e ele entendeu que eu tive, que eu consegui ascender ao sucesso, né? Porque meus irmãos todos passaram numa faculdade pública, todos, sem exceção. Fiz a faculdade particular. Então eu era basicamente a ovelha negra da Você é de família. Campinas? Não, eu sou de Não, São Paulo. de São Sou de Paulo. São Você Paulo. veio para Campinas ou mora em São Paulo? Não, eu vim para Campinas, Tá. mas essa história de mudança também a gente vai abrir loopings eternos, porque meu pai é bancário, então a gente mudou muitas vezes ao longo. E eu já tinha morado na infância aqui em Campinas e voltei para fazer faculdade aqui. Eu fiz faculdade da PUC aqui em Ah, você fez Campinas. PUC Campinas. Porque é isso que Exatamente. eu ia dizer, porque assim, direito aqui na região não tem público, né? Aqui é Não. só particular. O direito na É, região de Campinas é só particular, né? assim, o direito tem público, hoje você tem o Largo São Francisco, né, que é a Aham. USP, você tem a de São Carlos, a USP de São Carlos, salvo engano, e a Unesp. A Unesp e a USP de São Carlos, que são menos concorridas, você não tem emprego naquelas regiões. Então não adianta você ir fazer uma faculdade pública naquele Então lugar, não porque vai você não ser vai. público, vai ter que Ex- pagar moradia e tudo mais. Exato, e você não vai conseguir estágio. Então não Entendi. tem, não tem muito fundamento. E no Largo São Francisco, concorridíssimo, né? Mais concorrido que engenharia e etc e tal. Então, a minha opção mesmo, como boa ovelha negra, foi fazer uma faculdade particular. Suei a camisa para pagar, porque foi. Meu pai sempre deixou muito claro que ele não pagaria a faculdade particular, visto que ele pagou os estudos de cada um, né? Então, desde o início, eu tinha 2 estágios, um emprego de noite para conseguir pagar a faculdade. Então, não veio Não, não veio mastigadinho, né? não. Teve que ralar. Eu acho que é legal quando é assim. Ah, dentro das possibilidades do direito,
Por que a área tributária? Porque eu sempre tive muita aptidão para exatas. Apesar do meu pai não querer que eu seguisse para a área de engenharia, eu sempre tive muita aptidão para exatas. E quando, no início da faculdade, eu identifiquei que na parte tributária você teria uma maior vivência, né? Quem faz a faculdade de Direito sabe que advogado entra para fazer faculdade porque não tem matemática. Eles adoram. Ai, não tem matemática. Graças a Deus, escapei da matemática. Depois paga a gente para fazer cálculo, né? Exatamente. Só que desde o início eu sabia que nessa parte do tributário era muito difícil porque envolvia muito exatas e eu tinha muita aptidão. Então eu mirei nisso. Diziam que dava dinheiro, diziam que era bacana, então eu mirei nisso. Só que, apesar de eu ter entrado direto no meu primeiro estágio, foi na Receita Federal. Então, assim, já foi uma bela diretriz ali para o caminho de ser tributarista. Mas eu entrei no setor de contratos. Aí eu já fiquei frustrada um pouquinho. Continuei galgando, continuei procurando, etc. Até conseguir entrar de estágio de um escritório de advocacia que, na época, era renomado porque o advogado-chefe, né, do escritório, o sócio majoritário, ele era juiz do CARF. E o CARF, né, para quem não entende, é o órgão administrativo de julgamento das demandas administrativas, né, contra a Receita Federal, quando ela entra com algum processo contra o contribuinte. A via administrativa é através do CARF, TIT e CARF. Tá? Bom, vamos lá. Podcast sem polêmica nem é podcast, né? Vamos começar a trazer problema para a mesa. A primeira linha de trabalho aí, a parte de sucessão. O que está na mídia hoje? Qual que é o caso que a gente pode conectar com a audiência e dizer, olha, é isso aqui, é isso aqui. E aí você explica o que é, como vocês trabalham e explica para a audiência exatamente o que é a notícia bombada. Vamos fazer barulho nesse troço. Perfeito. A gente tem um caso muito específico que é da família Samsung, né? Eu não sei quantas pessoas tiveram acesso a esse caso, mas é um caso onde os herdeiros tiveram que pedir um empréstimo bilionário para pagar a sucessão empresarial depois da morte do presidente. Então, assim, a família Samsung, que tem muito dinheiro, tem um império ali de eletrônicos, teve que pegar um empréstimo para pagar o imposto sobre a transmissão de herança. E aí você pensa, pô, mas a família Samsung não tinha um planejamento? A maior parte das famílias não faz um planejamento de sucessão. E aí você vê pessoas que têm muito dinheiro, que têm muito status, tendo que se valer de empréstimos, tendo que dilapidar patrimônio para poder pagar esse tributo na transmissão. E esse trabalho que eu faço é exatamente para evitar esse dissabor, para evitar que seus filhos lá na frente, se você é um empresário, se você tem um legado, que seus filhos lá na frente tenham que dilapidar sua empresa, tenham que dilapidar o patrimônio que você construiu, para que eles façam o pagamento aí desse imposto, que a gente sabe que hoje, né, tem mais uma polêmica aí, hoje está em 4% aqui no estado de São Paulo, mas já tem aí projeto, né, e resolução do Senado no intuito de elevar de 4% para 20%. Então, assim, é um gatilho de urgência gigantesco, né? A gente tem que estar atento, porque com a reforma tributária está sendo colocado muita coisa em voga, e isso é um dos assuntos que vai onerar muito para os herdeiros, então, não só para os herdeiros, né, mas para quem receber doação, enfim. Né? Tá, mas vamos lá. Como que o cara escapa disso, Juliana? Porque o advogado é o cara que acha um jeito de sair do problema, certo? De resolver o problema. Sim. Hoje, juridicamente falando, como é que o cara escapa de pagar 4% ou daqui um pouco 20% eu vou deixar um patrimônio para frente, que eu já paguei imposto de renda nele, e aí eu tenho que o herdeiro vai ter que pagar 20% do patrimônio para poder receber. Como é que eu escapo disso? Não quero pagar esse dinheiro, como é que eu faço? Eu vou ser até um pouco pessimista, né? Não tem como você escapar do imposto. É que nem morte. Você não tem como escapar, uma hora ela chega. O que a gente pode fazer é um planejamento eficaz para diminuir muito esse tributo. Né? Quando a gente fala da questão da sucessão, por exemplo, se você faz a sucessão em vida, existem ferramentas capazes de diminuir a base de cálculo desse tributo. De quanto para quanto? Por exemplo, do valor de mercado, no caso de morte, né? Quando você vai calcular o ITCMD, você calcula sobre o valor de mercado do bem. E quando você faz essa transmissão em vida, você faz o cálculo sobre o valor escriturado no imposto de renda, por exemplo. Okay. E a gente sabe que todo mundo que adquiriu imóvel, ou enfim, adquire por um valor menor do que vale, porque hoje o mercado imobiliário está cada vez mais... Os imóveis vão se valorizando. Exato. Você comprou hoje por 100, amanhã vale 120. Exato. Daqui a 10 anos vale 1 milhão, mas você vai passar aqui pelo valor da escritura. Exato. Eu vou dar um exemplo prático. Na minha casa, os meus pais, na época que eles mudaram para Campinas, eles compraram a casa por 100 mil reais. Hoje a casa está valendo 1,2 milhão.
Se a gente fosse fazer uma estratégia tributária de transmissão em vida, o valor do ITCMD dessa doação É sobre 100. sobre 100 dentro de uma estratégia específica, né? Porque se Ok. você for fazer só a doação, é É o o valor 1.200.000, geral. exato. Tá. Mas dentro de uma estratégia específica, você paga só sobre esse 100. Vamos tirar um pouquinho desse suspense aí. Qual que é a estratégia específica? Ah, a gente estava conversando até um pouco disso antes, né? Eu não gosto de vender esse tipo de estratégia como sendo uma estratégia que funciona para todo mundo. Mas hoje em dia tem um planejamento que está, assim, super em alta, todo mundo fala disso, que é a famosa holding, né? Ok. É claro que a gente precisa analisar todos os aspectos inerentes de cada núcleo familiar, das necessidades, de quais são os tipos de bens que essa família tem, para enquadrar essa estratégia. Mas hoje, dentro desse planejamento através de holding, primeiro que você consegue fazer essa integralização desse capital, né, dependendo do KNAI da empresa, você consegue fazer essa integralização de capital sem o pagamento do ITBI, que esse é o imposto de transmissão que todo mundo que já comprou imóvel conhece bem, porque ele é Uhum. caro. Uhum. E depois você consegue fazer a doação dessas cotas para os seus herdeiros sem o pagamento do ITCMD, dependendo da estratégia. Quase que zera. Ou zera. Pode zerar. Pode zerar. Pode zerar. Pode Pega zerar. essa aí, ó. Zero de imposto. Ah, mas Gil, esse imposto quem vai pagar é meu filho quando eu morrer. Não, cara, mas você está trabalhando igual um cavalo agora para fazer um patrimônio que pode ser que um quinto, né? Se passa uma lei dessa, um quinto de tudo que você fez vai ficar para o pessoal gastar com bobagem aí do outro lado, né? Para usar. Você vai perder o controle do patrimônio. Você vai ter que trabalhar mais para deixar a mesma coisa. Então tem como sair disso. E outra, você trabalhou sua vida inteira e uma parte de toda a sua vida de trabalho você já deu para o fisco. Você quer dar outra Você já parte? pagou imposto de renda. Exato. Você prefere dar para o fisco ao invés de dar para o seu filho? Que tipo de amor é esse, né? A gente fala que na sucessão a gente percebe o amor dos pais com os filhos. Os pais que geralmente não se preocupam com a sucessão são os pais que não necessariamente têm um amor tão grande pelos filhos. Porque se você não se importa com a dificuldade que ele vai passar na sua ausência, é complicado falar de amor, né? Legal. E aí, então, é possível fazer um planejamento e trazer para dentro dessa holding o quê? Existem, basicamente, né, que a gente pode trazer, três tipos de holding, né? A holding familiar, que a gente trata da sucessão familiar propriamente dito, né? Para trazer esses aspectos da sucessão patrimonial dentro de uma mesma família. A holding operacional, que é aquela holding com o intuito de fazer participação em algumas empresas. E aqui a gente trabalha, a gente pode até entrar um pouco mais nesse gancho, a gente trabalha na proteção também do patrimônio daquela pessoa física, porque você consegue trazer um grau a mais de proteção no caso de uma eventual dívida trabalhista, de uma eventual dívida tributária, mas o principal foco dessa holding é diminuir o tributo e fazer participação acionária, e a holding mista, que carrega um pouco desses dois aspectos. Então, basicamente, dentro da holding, você pode colocar, quando a gente fala de uma holding imobiliária, né, uma holding familiar, imóveis. Quando você fala de dinheiro, né? Porque o pessoal pensa, então eu vou construir uma holding, vou colocar todo o meu patrimônio lá e não preciso me preocupar com o inventário. Não é bem assim. Se você coloca dinheiro dentro da holding, o valor tributário que você vai pagar pelo ganho de capital é muito maior do que na pessoa física. Então não tem sentido você colocar dentro de uma estrutura de uma pessoa jurídica. Então o dinheiro vai ter que permanecer. Infelizmente, a gente tem que se preocupar com o inventário. E é por isso que eu digo, né? O nosso trabalho, ele tem muito paralelo com o seguro de vida Fundo também. de investimento, ação, coisas, papéis de bolsa, vai estar na pessoa física ou vai estar na holding? A gente aconselha que esteja na pessoa física, porque na pessoa jurídica a tributação ela é alta. Então a gente Tributação aconselha. sobre dividendos, sobre ganho. Exato. E é muito mais alta do que na pessoa física. Diferente de um aluguel, por exemplo. O aluguel é o oposto. Na pessoa física, geralmente, né, considerando um nível de renda ok, ela vai estar já no teto dos 27,5%. Sim. O aluguel vai ser tributado nisso. Sim. Quando você traz para uma estrutura de pessoa jurídica essa casa, enfim, esse imóvel que vai ser alugado, você diminui de 9% a 11%. A receita de aluguel na holding vai de 9 a 11, é isso? É a tributação do imposto de Desde renda. que esteja na holding. Desde que esteja dentro da estrutura da pessoa jurídica. Pode ser uma holding, pode ser uma empresa. A minha empresa poderia ter essa sala no nome dela, por exemplo. Poderia, só que qual que é o grande ponto? Quando a gente trata de patrimônio, a gente analisa muito a questão da contaminação. Então, vamos supor, você pode colocar todos os seus imóveis aqui dentro. Então, você tem esse imóvel que é operacional, né? Ele é decorrente do seu negócio. Então, tudo bem, ele está dentro do seu CNPJ que exerce esse negócio, mas você tem uma casa que você aluga de veraneio na praia.
Uhum. Essa casa que você aluga de veraneio na praia, se você colocar dentro dessa estrutura, você vai ter o mesmo benefício. É uma receita não operacional decorrente de outros negócios. Só que, se você tem uma dívida trabalhista dentro desse CNPJ, se você tem uma dívida tributária ou uma dívida civil, por algum motivo, fatalidades Bateu o carro, acontecem. atropelou, foi condenado a pagar uma Exato. pensão. O que acontece? Você contaminou o seu patrimônio, que não tem nada a ver com a pessoa jurídica. Tá. Então, assim, não é indicado. E toda a estratégia, né, que a gente traça é no intuito de trazer uma maior proteção de todos os aspectos jurídicos legais. Então, não faz sentido você manter uma estrutura só de CNPJ. E é por isso que a gente vê grandes famílias com estruturas guarda-chuva, né? Que você tem diversas empresas que têm vários segmentos dentro de uma estrutura de holding guarda-chuva. Justamente para cada um cuidar de um negócio diferente, para não ter contaminação, não ter confusão, e também tem um planejamento tributário para que em cada atividade você tenha uma economia A melhor diferente. alíquota possível em cada lugar. Exatamente. Massa. Se você Exatamente. tiver dúvida aí, tá ouvindo, tá pensando, escreve, faz o comentário aí, manda pergunta, que a gente vai passar para Juliana e ela vai responder vocês. Só por essa aqui a gente podia acabar o podcast. Você tem que dar um like, curtir, e assim, já é assunto para mexer com a cabeça das pessoas, né? Agora, tem mais duas portas abertas aí que a gente precisa ir fechando elas. A parte tributária. Depois a gente vai para a questão do estoque, que essa tá aqui dando nó na minha cabeça, né? Pensando nos clientes e tal. Na parte tributária, como vocês atuam hoje? Qual o tipo de cliente que vocês atendem? A maior parte das pessoas que nos escutam aqui agora são empresas que estão no Simples Nacional. E algumas que estão no Simples e não deveriam estar no Simples. Gente que tem 3 CNPJ, 4 CNPJ, né, e vai abrindo empresa para o lado porque tem medo de trabalhar o lucro real ou a condição, né, trabalhosa de um planejamento tributário. Sim. Outros já estão no lucro real e assim, por terem ido sem um planejamento, acaba que a cada 3 meses toma uma lambada lá dos impostos trimestrais, tal, que cada vez que acontece é uma ligação reclamando. Como que vocês atuam? Que tipo de cliente vocês atendem? Explica um pouquinho do que vocês fazem. Essa questão do simples é o famoso cambalacho brasileiro, né? É. A gente vai abrindo um monte de empresa para não estourar o faturamento, para não ser expurgado do simples. É. Mas é muito comum, né? Principalmente porque quando a gente fala de pequeno empresário, que às vezes não é um faturamento pequeno, né? Pequeno só na estrutura, ele tem muito receio. Porque, de fato, a esfera tributária no Brasil, todo mundo está cansado de saber, e é por isso que está vindo a reforma tributária, é uma loucura. É uma loucura. Se fez uma estimativa de quanto tempo um funcionário do fiscal ou da contabilidade demora por ano só para entregar as obrigações acessórias. E obrigação acessória, né, para quem não sabe, são um SPED fiscal, FD contribuições, são os documentos que você entrega para o fisco com a realidade da sua empresa. Ó, eu apurei tanto de imposto, eu recolhi tanto de imposto, porque o fisco não diz nem quanto ele quer cobrar. Você que tem que dizer o quanto você deve e fazer esse recolhimento, né? Lembrei do meu pai agora. Por quê? Porque meu pai, quando era menino, morava na fazenda. E meu avô era meio friozão, assim, médico, mas bem na dele. Uhum. E quando ele chegava em casa, ele pegava o relatório, né, da minha avó, 11 filhos, imagina. O Gil fez isso. Ok, vai buscar a vara. E aí você falou o fisco, que você tem que dizer quanto vai pagar pro fisco, né? Eu lembrei do vá buscar a vara. Então meu pai tinha que sair, ir até o pomar, cortar uma vara lá, ou seca ou verde, para escolher com que vara ele ia apanhar. É basicamente isso. E voltar com a vara para tomar a surra do dia. E todo dia era uma surra diferente. Então, é mais ou menos isso, né? É basicamente isso. Só que qual que é a única diferença? Que, no caso, né, o fisco sendo o seu avô, ele ia virar para o seu pai e dizer assim, quantas varadas você merece? Seu pai ia ter que dizer quantas varadas, e se ele dissesse um número errado, ele ia apanhar mais ainda, entendeu? Essa é a única diferença. É complexo. Mas assim, então, fechando, né, o looping que a gente abriu, foi feita uma pesquisa que os funcionários de uma empresa responsáveis por essa entrega dessas obrigações acessórias, eles trabalham 6 meses do ano ininterrupto só para entregar essas obrigações. De uma empresa. De uma empresa. 6 meses do ano só para entregar. Fora apuração, fora pagamento, fora a análise
da legislação que muda todos os dias. Então, tem muita coisa acontecendo, né? A legislação muda muito, é muita insegurança jurídica. E a gente, não sei, a gente pode comentar sobre política? Pode, tem, assim... Não é bem política, tá? Mas é porque hoje é um assunto que está complicando muito, inclusive a OAB está fazendo algumas representações, porque o STF ele tem tomado algumas decisões que tem trazido uma insegurança jurídica ainda maior para o advogado, para o empresário, para as pessoas que estão tomando essas coisa decisões. Que pode, amanhã não pode, o que não podia, hoje pode, eles desfazem coisa que está lá atrás, dado como sentença. Exatamente. Então, é essa bagunça, né? Exatamente. Tanto que teve uma decisão recente que o STF entendeu que as empresas têm que pagar a CSLL devida desde 2007 para cá. Aí você vira e fala assim, pô, mas não tem uma prescrição de 5 anos na esfera tributária? Tem. Mas o STF decidiu que é de 2007 para cá, então... Fazem o que quer. Exato. Na verdade, eles fazem o que quer para arrumar dinheiro para ir pondo na bagunça que eles mesmo arrumam, né? Exatamente. A ideia sempre é levantar caixa para o governo, né? Não estamos julgando as motivações. Mas isso acaba trazendo uma insegurança jurídica gigantesca para quem atua nessa área. Por isso que eu digo que essa área tributária ela é complexa, mas ela também tem muita oportunidade. Quando a gente vai fazer um trabalho dentro de uma empresa, né, uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, a gente não consegue trazer grandes benefícios, né? A menos que ela trabalhe num regime, num regime cumulativo, né, ou tenha alguma questão especial com relação à tributação monofásica, a gente consegue fazer um levantamento de crédito. Mas as grandes oportunidades, elas estão nas empresas de lucro real e lucro presumido. Né? Porque dentro dessa sistemática, e aí a gente já entra naquela questão do estoque que você ficou embasbacado. Quando a gente analisa essa sistemática, a gente consegue, dentro das aquisições dessa empresa, identificar oportunidades de créditos tributários que elas poderiam ter tomado e não tomaram. Tá. E nisso a gente pode levantar um valor referente a essas aquisições dos últimos 5 anos. Aí você vira e fala assim, pô, mas eu tenho um departamento contábil inteiro só para cuidar disso. Lembra que a gente comentou que 6 meses do ano os caras estão só batendo cabeça para entregar a obrigação social? Me ocorre aqui um cliente meu de anos, ele trabalha com artefatos de cimento, bloco de cimento. Perfeito. E quando ele compra o cimento tem um imposto a ser creditado aí que foi pago na fonte, lá vamos dizer assim, né? Ele conseguiria recuperar ou se creditar disso dos últimos 5 anos, é isso? Dependendo, cada caso é um caso, né, porque é muito complexo, mas dependendo da sistemática que ele adquiriu esse cimento, vamos mudar de cimento para insumo. Uhum. Todos os insumos que são utilizados na sua fabricação, considerando que ele produz, né, que ele fabrica blocos, todo o insumo utilizado na fabricação do seu produto, ele pode gerar crédito de PIS/COFINS, de CMS e de IPI. Então, isso traz uma economia tributária muito grande. Ele não vai impactar no seu custo. Já pagou, você vai deixar de pagar de novo. Você não vai pagar de novo. Não, você vai continuar pagando, porque na verdade quem declara é o seu cliente. Só que em cima desse valor que você já pagou na nota fiscal para o seu cliente, você pode recuperar um valorzinho. Entendi. Então, é um valorzinho, né? Quando a gente trata de uma aquisição, quando a gente analisa... Quando olha a linha de produção inteira. Exatamente. Então, assim, a gente está bem acostumado a analisar a operação do cliente e levantar 1 milhão, 2 milhões. São valores extremamente expressivos. 2 milhões, entenda, né, pessoal? Ninguém vai chegar com a mala de dinheiro lá com 1 milhão. Ele vai ter um crédito... Exato. Que aí ele não vai ter que pagar a DARF ou vai pagar a DARF dele com menos aquele 1 milhão, aquele 2 milhões. Esse crédito ele pode ser utilizado para compensação de outros tributos, ou ele pode ser utilizado também para receber em conta corrente. Você pode fazer a solicitação. Pode solicitar? Pode solicitar para receber em conta corrente. Qual que é o problema? Aí entra a mala de dinheiro. Mas qual que é o problema? A Receita demora geralmente 5 anos. É o prazo máximo para ela fazer esse pagamento. O cara vai ficar com o dinheiro parado 5 anos? Não tem sentido, faz mais sentido. É melhor não pagar o imposto. Exato. E compensando. E esse trabalho de levantamento, né, hoje em dia que a gente está com a pior crise de crédito que a gente, né, já vivenciou há um tempo, ele é muito vantajoso. Porque o cara, ao invés de pegar dinheiro no banco, se ele faz uma análise dessa, programada e etc., dentro dos padrões legais, e aqui é importante a gente falar o que é elisão e o que é evasão. Evasão fiscal é proibido. Elisão é a estratégia tributária capaz de diminuir ali a carga tributária. Mas tem gente picareta no seu segmento também, não tem? É o que mais tem. Porque em todo lugar tem gente que não vai, né? É o que mais tem. Porque como ninguém conhece, é muito específico, é fácil você enganar os outros. É muito fácil
prometer mundos e fundos para você como especialista, trazer meia dúzia de legislação tirada de um contexto e você acreditar no que eu estou falando. E aí, na hora, faço o levantamento, você utiliza o crédito, tá tudo bem, você me paga. Um tempo depois vem a pancada. Eu sumo, um tempo depois vem a pancada. Então, isso é muito importante. Você tem que tomar sempre muito cuidado com o tipo de profissional que você contrata para fazer esse levantamento, né? E aqui, entrando um pouco mais só nessa questão, até de autoridade um pouco, eu, desde o início da minha carreira, trabalhei em Big Four, né? PwC, eu trabalhei na PwC, na Pricewaterhouse, e na Ernst Young, que também fazem esse tipo de levantamento. Foi a escola onde eu aprendi a trabalhar dessa forma. E lá eles prezam muito pela questão da ética e do compliance. Então, essas são algumas diretrizes que norteiam o meu trabalho. Eu não vou levantar nenhum crédito para você que seja amarelo, que seja vermelho, para que depois você tenha um problema. Mesmo porque no meu escritório, a gente faz contratualmente a garantia de que, se você tiver algum problema, eu vou ser responsável por esse problema. Entendi. Então, nem tem sentido para mim. Você consegue contar um caso, assim, de um segmento específico, o segmento tal, indústria faturando tanto, tinha lá guardado, e aí eu cheguei com um presente, porque é quase um presente isso. É né? um presente, é um presente. A gente teve um cliente recente, que é uma empresa do lucro presumido, ela não era do lucro real. E geralmente empresas do lucro presumido tendem a pensar que elas não têm direito a crédito. Ah, eu sou do lucro presumido, é cumulativo, então eu não posso tomar crédito de PiscoFins, que hoje os maiores créditos são no PiscoFins. Então eu nunca fiz um levantamento. Quando a gente chegou para conversar com esse cliente, ele falou assim, ué, mas eu posso fazer levantamento de crédito no meu segmento? Eu falei assim, pode, você tem uma indústria, né? Ele produzia aqueles painéis de controle Fabris, sabe? Que ele controla... Painel de comando. Exato, ele faz esses painéis de controle. E quando a gente analisou a operação dele, ele não tomava crédito, de PiscoFins ele não pode, né? Mas de ICMS ele não tomava crédito sobre aquisição de energia elétrica, que é algo para quem trabalha com essa área é básico do básico do básico, né? Toda energia elétrica que você utiliza como insumo para a produção do seu produto, você pode acreditar de ICMS. E o ICMS sobre a energia elétrica é 25%. Nossa. Exatamente. E numa fábrica, imagina o tamanho do valor. Quando a gente fez esse levantamento, a gente trouxe um checão para ele e falou assim, caramba, você vai me ajudar demais no resultado do meu ano. E foi esse grato presente que a gente trouxe para eles, né? Mas, obviamente, cada caso é um caso, né? A gente sempre tem que analisar, porque existem empresas, por exemplo, que não podem se acreditar de energia elétrica. Um exemplo, quem é prestador de serviço. Prestador de serviço, a gente não tem uma atividade fabril. Então, em tese, você não pode se acreditar desse tipo de produto. E a contratação da Juliana? É no êxito? Se der certo? Porque o empresário ouve um programa desse e começa a acender um monte de luzinha na cabeça. Aí ele quer saber se pode, se não pode... E a gente tem dois tipos de gente que chama. Sim. O cara de posso fazer uma perguntinha e o cara que quer realmente entender o processo e levar você para fazer uma análise real de um caso, né? Como que funciona a contratação? Isso, geralmente os empresários adoram essa parte da nossa conversa, porque funciona da seguinte maneira, quando eu sento para conversar com o empresário, né, eu vou ter o primeiro contato inicial, provavelmente eu vou falar assim, ó, me dá um NDAzinho aqui pra gente assinar, porque, né, a gente tem toda uma questão de sigilo da informação e etc. Me passa suas obrigações acessórias de 1 ano, e eu já vou fazer uma análise prévia, sem custo nenhum, para dizer quanto dinheiro você tem na mesa. Na reunião de venda, né, de fechamento desse contrato, você já vai saber o potencial de dinheiro que você tem na mesa, e o percentual que eu vou cobrar sobre esse dinheiro na mesa, e eu só vou efetivar, te mandar a faturinha quando o dinheiro estiver pronto para ser utilizado. Então, eu não vou te cobrar antes de fazer esse levantamento, eu vou te cobrar no momento que você tiver com o dinheiro pronto para ser utilizado, seja através de um instrumento de compensação, seja na conta corrente. Então, isso traz um fôlego muito grande. Ele ia ganhar 100, com os meus honorários, vamos supor, ele vai ganhar 90, porque 10 ele vai direcionar para mim. E ele só vai fazer esse split desses 10 quando ele tiver esse dinheiro reconhecido contabilmente. Então, isso é muito vantajoso, porque o empresário não tem nenhum desembolso anterior. Outro ponto importante que eu sempre gosto de frisar, que muitos escritórios fazem o levantamento do crédito e entregam para você o papel. Ó, você tem isso de crédito, tá bom? Pode utilizar.
segue o baile. Lá no nosso escritório, a gente faz não só o levantamento do crédito, mas a gente faz as certificações das obrigações acessórias, a gente faz abertura de processo administrativo, a gente faz todo o caminho das pedras para que o cliente só receba esse dinheiro. E isso é muito importante porque hoje a equipe contábil, que eu mencionei lá no início, que está batendo cabeça para entregar a obrigação acessória, não tem tempo de fazer essa operacionalização. Então, tirar essa carga, né, de trabalho das mãos da equipe dele é muito mais vantajosa. Acaba desonerando bastante. E qual o tamanho da empresa que a Juliana atende? Porque a gente já entendeu que o dinheiro está do lucro presumido para cima. É quem estourou o simples, né? Quem já não é mais simples. Qual o tamanho? A partir de quanto de faturamento, ano, mês, sei lá? Na verdade, a gente não faz a distinção por faturamento, porque mesmo tendo um faturamento pequeno, a gente pode ter altos levantamentos, um valor alto de crédito a ser levantado. Então, geralmente a gente trabalha com o tipo da empresa, né? Geralmente a gente busca trabalhar com indústrias, né? E o tipo de tributação, né? O tipo de enquadramento tributário, que é ou a empresa do lucro real ou a empresa do lucro presumido. Só que a gente tem uma questão específica que foge, e aí serve para todas as empresas de todos os segmentos e afins. Que a gente também tem a parte aduaneira. A gente trabalha com importação e exportação e levantamento de benefícios na importação e na exportação. Nesse caso específico, todas as empresas são contribuintes, porque na importação, para nacionalizar um produto, você precisa pagar todos os tributos, independente da sua sistemática. E nesse caso específico, dependendo do caso, a gente consegue levantar altos valores, porque o imposto de importação é enorme. Ele está na base de cálculo do PIS da COFINS, que está na base de cálculo do ICMS, e um vai fazendo a base de cálculo do outro. Então, no final das contas, você paga horrores de tributo. E a gente consegue fazer essa recuperação também dos últimos 5 anos. Independente da empresa. Independente da empresa. Você trabalha com importação. Mexeu com importação, tem dinheiro Você na mexeu com mesa. importação, exportação, pode ter dinheiro na mesa. Então, vale a pena fazer uma análise. Que legal. Juliana, agora eu vou para a parte emocionante do podcast. Eu gosto de provocar quem está aí desse lado com algumas perguntas bem pessoais, assim. A Juliana, o que a Juliana faria diferente na vida dela? Nossa, que filosófica. O que eu faria diferente? Sendo muito sincera, hoje eu tô num momento da minha vida que eu tô muito satisfeita, né? E analisando de todos os aspectos. Pessoal, sou casada com uma pessoa maravilhosa. Acabei de ter meu filhinho, né, de 4 meses, que é bem recente. Ainda tô vivendo a loucura ali do pós-parto, mas... 6 meses melhora, viu? Pode ficar tranquilo. É o que dizem, mas eu não sei se eu acredito. Melhor. Então tá bom. Então eu tô vivendo esse momento mágico. Lógico que essa transição é muito complexa, principalmente para profissional mulher. Né? Tô vivendo essa fase de transição que é bem punk. Profissionalmente, tô muito bem. Já trabalhei muito para os outros. Hoje estou com a minha empresa e tô super satisfeita. Então, eu não consigo pensar algo que eu faria diferente. Eu acho que eu tô no caminho certo. Não escapa da pergunta, não. Sempre tem alguma coisa para mexer. É que eu sou uma pessoa muito executiva, então se eu penso que tem alguma coisa diferente, eu vou lá e faço. Coisas que eu estou fazendo no momento para ser diferente. Estou investindo muito em questão de comunicação, em questão de marketing pessoal, de vendas, porque é isso que move o meu negócio. Então, é isso. E dentro do marketing digital, assim, a gente inverte, assim, no final do podcast e deixa o convidado perguntar algo dentro desse segmento. Tem alguma coisa que te traz curiosidade, que você queria saber como funciona, ou se funciona, se não funciona? Não, a minha maior dúvida de sempre, e sempre teve essa dúvida, é como um profissional que, em tese, é tão antiquado, né, que seria o profissional como advogado, que não pode fazer propagandas de acordo com o Estatuto da OAB, em tese, advogado também não pode fazer propaganda. Como que esse profissional, ele pode se colocar no meio digital? Porque é complexo. Se você vai para uma conta de TikTok fazer dancinha, você tira a autoridade. Não é mais dancinha. Exato. Não, desculpa, mas é que eu sou da geração Da que época ainda era está aceitando dancinha. o TikTok. Então, assim, um profissional que vai para o TikTok, uma ferramenta, se ele não utiliza de uma forma eficaz, ele perde autoridade. Primeiro, dizer para você que o meu maior canal de vendas para consultoria é o TikTok, tá? Não para marketing digital, para consultoria. Perfeito. É o TikTok.
A gente responde essa pergunta várias vezes, assim, e eu tento trazer exemplos cada hora de uma maneira diferente, mas, resumidamente, você precisa apresentar a Juliana para o mundo, ok? E no mundo tem todo tipo de gente. Tem gente chata em todo lugar. Sim. Vou dar um exemplo de um cara chato aqui. Sabe o Bruno Galhaço? Ele é gente boa. E assim, não é porque ele faz o L que ele é atrapalhado. Mas ele tem autoridade no que ele faz. Ele usa o digital para conectar com determinadas situações, para ter benefícios com isso. Como assim? No meio da pandemia, a gente inventou um programa de televisão para trazer autoridade para um cliente, para fazer esse cliente ser o cara que resolve o problema dentro de uma determinada área. E o Bruno queria ser o cara que ia ganhar de presente um troço desse cliente. Ganhar ganhado. Então, entenda que quando você tem autoridade, você pode pleitear coisas que normalmente não se pleiteia. Aí a gente saiu daqui, foi até lá na cidade onde ele tinha a propriedade. No meio da pandemia, gente pulverizando o carro com veneno, porque nem sabia o que era o vírus direito. Chegamos lá, o cara é gente boa pra caramba, ele senta junto, ele conversa, ele come arroz e feijão. A gente andou aquele troço pra cima e pra baixo, almoçamos junto, batemos papo, fizemos piada, andamos num carro velho lá pra chegar na propriedade, olhamos aquilo tudo, e porque era o Bruno Galhaço, certo? Ele conseguiu receber de uma forma muito especial o produto que ele estava pleiteando. Qual que é o problema? É que no meio do caminho o cara muda de lado. Não é estranho? Então, eu fui lá, fiz um conteúdo, virei autoridade, aí agora porque eu sou autoridade eu começo a receber coisas, e pode ser, em coisas pode ser cliente, pode ser presente, pode ser um carro para você andar. Você virou alguém que as pessoas querem conectar. E aí você recebe um determinado item e depois você esquece de onde veio e começa a fazer propaganda para outro que é concorrente porque tem alguma vantagem. Então, ô Gil, por que você contou essa história, que você deu essa volta, né? A autoridade dentro do mundo como um todo, e hoje um dos canais de expressar essa autoridade é o digital, ela te traz coisas que você não consegue nem imaginar. Ô Gil, mas TikTok, eu vou colocar um vídeo meu no TikTok fazendo o quê? Se você sentar na frente de uma câmera e falar, de acordo com o Código Penal número 4, esquece, não é, lá não é assim, não vai engajar. Mas se você contar uma história, trouxer uma dinâmica de uma história que faz sentido e que apresenta uma solução para as pessoas, dentro daqueles milhões de usuários da rede, você vai ser visto por alguém que tem um propósito em te alcançar. Outro exemplo que me ocorreu agora. Tem um vídeo rodando na internet aí, muito, que eu já recebi ele de umas 6 pessoas diferentes, de um cara, teoricamente um tributarista, não sei quem é o cara, numa entrevista de podcast dizendo que tem dó de quem tem e-commerce, que paga não sei quantos por cento de imposto e que não sei o que, papapá, porque podia estar pagando 1,5, porque onde já se viu, porque Americanas, porque a Cas Bahia. Aquilo é verdade? Aquilo não é verdade? Eu não sei. Rodou tanto vídeo que só para mim 6 clientes mandaram. E eu mandei pro meu contador. Falou, ó, descobre se esse negócio aí é verdade ou não. Então, tá, eu vi o vídeo. Eu não sou o dono da multinacional, mas eu sou o cara que está no conselho, que senta para conversar, que vai no churrasco, que fala sobre uma coisa que viu na internet. E daí pode ser que no meu final de semana eu esteja com alguém que eu mostre o que eu vi para tirar uma dúvida. Sim. E aquilo desperte na pessoa o interesse de entrar em contato com você. Sim. A gente não sabe para onde vai. Eu sei que se você tiver autoridade, você ganha coisas. E se você se mantiver íntegro na sua linha de trabalho, vamos dizer assim, você continua ganhando coisas e aumentando a tua autoridade, a tua credibilidade. O que não pode acontecer? Eu estou indo para cá, aí sopra um vento, como a história que eu contei, o cara vira para lá, aí sopra outro vento, vira para cá, e aí por mais gente boa que o cara seja, ele fica com falta de crédito, né? Ele está desacreditado. Então não é uma pessoa com quem você quer ter nenhum tipo de negócio,
porque hoje ele está comendo com você, amanhã ele está te mordendo, ou como a gente Sim. fala na roça, te dando um coice. Inclusive, Gil, né, só entrando um pouco mais nessa questão, você até comentou dessa pessoa específica, né, que fez um comentário a respeito da tributação Sim, do e-commerce. é. Um ponto muito importante que a gente pode levar em consideração, no início, quando a gente estava conversando, você comentou que você tem uma empresa que faz muita gestão dessa contabilidade, desse BPO para Sim, médicos. sim, E uma das grandes possibilidades que a gente tem hoje em dia, quando a gente trata de uma empresa focada em medicina, né, nesse tipo de atendimento, a gente consegue trazer um ganho tributário gigantesco por conta do enquadramento dessa empresa. Muitos médicos, eles acabam tendo uma clínica, enfim, alguma empresa específica nesse segmento e geralmente são optantes pelo lucro real. uhum, Só que dentro do lucro real, você tem as bases de presunção, né, que você considera para fins do cálculo do seu imposto. E muitas vezes eles não entendem que a base de presunção que eles utilizam tá aqui, né, tá mais elevada, mas com base na atividade dele, a gente consegue enquadrar ele numa base menor e fazer essa recuperação dos últimos 5 anos do dinheiro que ele deixou na mesa. uau, Isso é bem bacana. clínicas. Exato. E por que que eu digo, essa parte eu digo com propriedade, tá? Porque há pouco tempo atrás eu tinha uma clínica popular. Mas isso é história para outro momento. Que você conseguiu fazer uma puxada aí, fazer uma Exato, a reversão. gente fez um levantamento bem grande. Nisso eu consegui outros clientes desse mesmo segmento para o meu escritório. E a gente começou a trazer dinheiro para esses médicos que muitas vezes são os que mais pagam tributo, né? Sim, Porque porque o eles não se médico, se ele preocupam vai muito. no CPF, ele sangra com 27,5%. Se ele vai para uma empresa, ainda assim é pesado. É um Exato. pouco menos, mas é pesado. A gente está sempre procurando soluções lícitas para apresentar para os médicos para redução. É legal. É perfeito. E o médico, ele é muito técnico. É um profissional que tem que ser muito técnico. Então, ele não se preocupa com a gestão, com as atividades que envolvem a atividade dele. Ele tem que estar bem para operar. Então, muitas vezes, ele acaba passando por cima de diversos aspectos que ele poderia melhorar nessa carga tributária, porque ele não tem tempo de olhar para aquilo. E aí que entra, né, o trabalho como da sua empresa, o trabalho como da minha empresa, para trazer esse resguardo, né, essa proteção e a segurança de que ele está fazendo o melhor do ponto de vista tributário e contábil para a empresa dele. Nossa, brigadão. Obrigado pelo papo, pelo seu tempo. Eu acho que vai ter bastante gente querendo saber mais. A gente vai receber perguntas e eu te respondo aí. Mas eu queria que você deixasse pra gente como é que te encontra, onde você tá, qual que é a tua rede social, teu site, fala aí ao vivo, que as Perfeito. pessoas vão salvando e a gente vai pôr na descrição do vídeo para quem não conseguir anotar. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Ter a oportunidade de sentar numa mesa e ter uma conversa de qualidade com alguém que entende de muitos segmentos é muito valoroso, porque pode ter certeza que eu aprendi muito aqui nessa conversa. Então, Valeu. essa oportunidade ela é muito bacana, muito obrigada, né? Basicamente, hoje a gente está tanto no Instagram quanto a gente tem site online. Não estamos no TikTok por conta desse Ainda, preconceito ainda, ainda. mas percebi que você vai mudar a minha concepção. Mas o meu arroba é rrtex.com. Eu sei que Aham, não é aconselhado que coloque ponto, tá, mas porque o domínio rrtex já tinha sido utilizado por outra pessoa, inclusive dos Estados Unidos, que não usa o Instagram há muito tempo, mas a gente não conseguiu recuperar esse domínio. tá. Então é arroba rrtex.com. E o nosso site é www.rrtex.com.br. Tá? Legal. No LinkedIn também estamos. Se você procurar por RRTex, você vai encontrar. Caso você queira me encontrar, é Juliana R. Gonçalves no Instagram. Mas também tem ali o link para o meu perfil dentro do perfil do No escritório. escritório. Massa. Pessoal, obrigado. Se você ainda não segue o canal, não compartilhou com ninguém esse vídeo, gasta o dedinho aí e empurra o vídeo, manda para mais gente, manda para alguém que precisa ouvir sobre tributo, sobre holding, sobre sucessão familiar, sobre crédito baseado em estoque. É dinheiro na mesa, não perde não. Valeu!